Hoje vamos conversar sobre o poder das pirâmides, um assunto fascinante que desperta o interesse de muitos. As pirâmides, sejam as icônicas do Egito no Planalto de Gizé, ou as impressionantes estruturas construídas pelos maias e astecas na América do Sul, sempre encantaram a humanidade. Muitas pessoas viajam para o Egito para se maravilharem com essas 3 pirâmides em Gizé, assim como outras vão visitar as diversas pirâmides que temos em nosso continente. Este interesse pelas pirâmides é uma demonstração clara do fascínio que essas construções exercem sobre nós. O que são as pirâmides? O que representam? Por que civilizações antigas ao redor do mundo as construíram? As pirâmides que ainda existem hoje, embora não mantenham a mesma conexão cósmica que tinham em seu auge, são testemunhos impressionantes das civilizações que as construiu. Elas são, com sua construção e design sofisticados, prova de conhecimentos avançados em matemática, astronomia e física. Pesquisas apontam que elas serviam como centrais elétricas gigantes, que aproveitavam a energia do núcleo da Terra para transmiti-la sem fio pelo mundo todo. Uma tecnologia semelhante à do físico Nikola Tesla. Por anos, nos ensinaram que a Grande Pirâmide de Gizé era um túmulo para um rei. Não era. Tinha um propósito diferente. Sistemas de energia possuem centros energéticos. No ser humano, chamamos de chakras. Assim como o ser humano, a Terra também tem seus chakras, seus pontos de força, e a energia que emana desses pontos é sagrada e espiritual. É o que traz equilíbrio em todos os níveis, trazendo harmonia à natureza. Ao longo dos séculos, as pirâmides têm sido associadas a uma série de fenômenos misteriosos. Muitos acreditam que elas são muito mais do que simples tumbas ou monumentos. Há teorias que sugerem que as pirâmides podem concentrar e amplificar energias naturais, influenciando tudo ao seu redor. Imagine, por exemplo, a Grande Pirâmide de Gizé. Construída com uma precisão espantosa, sua estrutura desafia a compreensão moderna. A Grande Pirâmide é uma montanha feita de 2,5 milhões de blocos de pedra, pesando 6 milhões de toneladas empilhados a 147 metros de altura. Sua base cobre mais de 13 acres. Alinhar essa construção dentro de 1/5 de grau do norte verdadeiro é uma precisão impossível. A base da Grande Pirâmide é nivelada dentro de 3/4 de polegada. A única maneira de fazer isso com estruturas modernas é usando lasers. Mesmo que os lados da pirâmide tenham mais de 230 metros de comprimento e sejam feitos de blocos de pedra pesando entre 2 e 40 toneladas cada lado está dentro de 2 centímetros de qualquer outro, o que é 99,98% preciso. Alguns estudiosos especulam que essa pirâmide em particular poderia servir como uma espécie de antena cósmica, captando e distribuindo energias do universo. A forma piramidal é ideal para concentrar energias eletromagnéticas, gravitacionais ou até mesmo energias mais sutis que a ciência contemporânea ainda não compreende totalmente. A estrutura poderia funcionar como um ponto de conexão entre a Terra e o cosmos, atuando como um receptor e transmissor de energias universais. Há relatos de que, ao entrar na pirâmide, as pessoas experimentam uma sensação de calma profunda e clareza mental. Alguns afirmam que o interior da pirâmide possui propriedades curativas, aliviando dores e acelerando processos de recuperação. Outros ainda mencionam a capacidade das pirâmides de conservar alimentos por períodos mais longos. Será que essas experiências são apenas coincidências? Ou há algo mais profundo em jogo? Não são apenas as pirâmides do Egito que despertam tais especulações. Em várias partes do mundo, encontramos estruturas semelhantes que compartilham características impressionantes. As pirâmides maias e astecas, por exemplo, são construções notáveis que, segundo algumas teorias, também têm o potencial de manipular energias naturais. Na China, há pirâmides antigas que permanecem um mistério para muitos, sugerindo que o conhecimento sobre a construção e o uso dessas estruturas pode ter sido compartilhado por civilizações distantes. Ultimamente, pessoas têm construído pequenas pirâmides em suas casas. Relatam que essas estruturas influenciam o ambiente ao redor de maneiras curiosas. Dizem que alimentos dentro de uma pirâmide demoram mais para estragar. Plantas crescem mais rapidamente e de forma mais saudável. Aqueles que meditam sob uma pirâmide relatam uma sensação intensificada de bem-estar e clareza espiritual.
Embora a ciência tradicional ainda não tenha uma explicação clara para esses fenômenos, o interesse e a experimentação continuam a crescer. A ciência, de fato, encara esses relatos com ceticismo. Estudos controlados e revisados por pares são escassos, e muitos dos efeitos relatados podem ser atribuídos ao poder da sugestão ou a outras explicações racionais. No entanto, a quantidade de testemunhos e a persistência de tais relatos ao longo do tempo são intrigantes. Talvez as pirâmides realmente possuam uma conexão com forças que ainda não compreendemos totalmente. Além disso, a Grande Pirâmide de Gizé está alinhada com precisão a estrelas específicas, como a constelação de Órion, o Cruzeiro do Sul e a estrela Sírius, na constelação do Cão Maior. Os antigos egípcios associavam Órion ao deus Osíris e à vida após a morte. Esse alinhamento astronômico não é coincidência e pode indicar um propósito mais esotérico na construção da pirâmide, talvez relacionado a rituais religiosos, ou a uma tentativa de conectar a vida terrena com o cosmos. Estudos sobre a Câmara do Rei, por exemplo, sugerem que essa sala específica pode ter sido projetada para criar um campo de energia particular, possivelmente para fins espirituais ou de cura. A maior parte da Grande Pirâmide é construída de calcário numulítico, os blocos marrom avermelhados que vemos hoje. Esta rocha é encontrada perto do local e é abundante. Mas os construtores da pirâmide também usaram materiais incomuns não encontrados localmente. O exterior da pirâmide foi coberto por pedras de revestimento feitas de calcário branco brilhante. Elas eram polidas e encaixadas tão perfeitamente que nenhuma emenda era visível. Essas pedras de revestimento foram cortadas e transportadas de uma pedreira em Tura, a quase 800 quilômetros de distância. É como carregar milhares de blocos de pedra de 10 toneladas ao longo de todo o estado da Flórida. Elas deviam ser especiais. Ao contrário do calcário cortado localmente, o calcário de Tura não possui magnésio, o que o torna um excelente isolante. O calcário pode conduzir uma corrente elétrica, o calcário de Tura não pode. As câmaras interiores foram construídas com um tipo raro de granito chamado granito rosa, também trazido de centenas de quilômetros de distância. Este granito tem uma alta concentração de dióxido de silício, também conhecido como quartzo. Quando o quartzo é comprimido ou mesmo apenas movido, ele cria uma carga chamada piezoeletricidade. Uma face do quartzo terá carga positiva e a outra, carga negativa. Conecte as duas faces e você tem um circuito elétrico. Por causa dessa propriedade, o quartzo é usado em todos os tipos de dispositivos modernos, como relógios, TVs, unidades de GPS e assim por diante. Para carregar um relógio que usa quartzo, tudo o que você precisa fazer é agitá-lo. E se você já usou um acendedor de churrasqueira, a voltagem é criada por um cristal de quartzo. As câmaras do rei e da rainha foram construídas com granito que tem 85% de quartzo. Os túneis e passagens também são revestidos com granito rico em quartzo. Se pressão fosse aplicada a todo esse granito, geraria uma quantidade tremenda de eletricidade, transformando a pirâmide em uma gigantesca usina de energia. E há provas de que é exatamente isso que aconteceu. A ideia de que a Grande Pirâmide era uma usina de energia não é nova. Foi proposta pela primeira vez na década de 1970. Foi e ainda é considerada uma teoria marginal. Um dos casos científicos mais convincentes vem de Christopher Dunn. Ele detalhou suas teorias em seu livro The Giza Power Plant: Technologies of Ancient Egypt, publicado em 1998. No livro, ele explora suas ideias sobre como a Grande Pirâmide poderia ter sido projetada e usada como uma central de energia. Segundo Dunn, o processo começa na câmara subterrânea abaixo da pirâmide, onde existem aquíferos. À medida que a água se move através das cavidades subterrâneas, ondas sonoras são criadas. A frequência dessas ondas ressoa com a vibração natural da Terra. Conforme essas ondas se movem para cima através da pirâmide, um processo é usado para amplificar, focar e converter o som em energia. De forma objetiva, a pirâmide era capaz de converter energia vibracional em eletricidade, utilizando a ressonância acústica e a piezoeletricidade. As vibrações causadas por movimentos tectônicos ou outras fontes de energia natural seriam amplificadas e convertidas em eletricidade.
A Grande Pirâmide é um grande instrumento musical. Isso é incrível, pois sempre falamos sobre frequência e vibração. Seja verdade ou não, é cientificamente possível que a Grande Pirâmide fosse uma estrutura para criar, aproveitar e focar energia. O exterior era feito de material que isola a eletricidade, o interior de material que conduz a eletricidade e as câmaras de material que cria a eletricidade. Nikola Tesla é frequentemente mencionado em teorias que relacionam suas descobertas com as pirâmides. Ele não criou a eletricidade sem fio, ela sempre existiu. Tesla estava convencido da capacidade das pirâmides de funcionar como amplificadores de energia, o que influenciou em suas próprias pesquisas e invenções, levando-o a construir sua famosa Torre Wardenclyffe. Embora essa torre não fosse uma pirâmide, seu design e propósito foram inspirados pelas mesmas ideias que Tesla admirava nas pirâmides egípcias: a transmissão de energia sem fio através da ionosfera. Tesla acreditava que era possível transmitir energia elétrica sem a necessidade de fios, usando a Terra e a atmosfera como condutores naturais. A Torre Wardenclyffe de Tesla foi erguida sobre um aquífero, com hastes de cobre e ferro se estendendo até a água. A ideia era que a eletricidade enviada para a torre fosse transmitida pelo mundo através da atmosfera. Curiosamente, a Grande Pirâmide de Gizé também foi construída sobre um aquífero, e recentemente foram encontrados tubos de cobre e hastes de ferro em seu interior. Se a pedra angular fosse de ouro, a energia acumulada dentro da pirâmide poderia ser direcionada para o topo e transmitida para a atmosfera. O sistema de distribuição de energia sem fio de Tesla utilizava a ressonância da Terra, semelhante ao que se acredita sobre a pirâmide, proporcionando energia ilimitada, limpa e quase gratuita para todos no planeta. Contudo, a Torre de Tesla foi destruída por influências externas, assim como há evidências de que a Grande Pirâmide sofreu destruições internas. Em 1900, Nikola Tesla conseguiu convencer J.P. Morgan a financiar seu projeto de criar um sistema de comunicação sem fio. Com o financiamento em mãos, Tesla decidiu ampliar o projeto. Em vez de apenas transmitir mensagens, ele queria transmitir energia. Tesla já havia demonstrado a viabilidade da energia sem fio em pequena escala e agora sonhava com algo grandioso. Explicou essa tecnologia revolucionária a J.P. Morgan e pediu mais recursos para concluir o projeto. No entanto, Morgan, em vez de apoiar Tesla, retirou seu financiamento, alegando quebra de contrato. Morgan possuía empresas como a General Electric e a AT&T, que se tornariam obsoletas com a energia sem fio de Tesla. Além disso, tinha investimentos em minas de cobre, fábricas de borracha, empresas de aço, serrarias e minas de carvão, todos negócios que seriam afetados negativamente pela invenção de Tesla. Por anos, Tesla implorou a J.P. Morgan para reconsiderar, mas Morgan não voltou atrás. Muito pelo contrário, ele financiou os concorrentes de Tesla, como Edison e Marconi, que lucraram com as invenções de Tesla. Além de recusar mais investimentos, J.P. Morgan avisou a elite financeira da época para evitar Tesla, que acabou sendo colocado na lista negra. Em 1915, Tesla estava tão endividado que o banco executou a hipoteca de Wardenclyffe. A torre foi demolida em 1917 e vendida como sucata. O projeto jamais foi concluído. Tesla era um gênio, mas estava em desvantagem. Homens como Edison e Marconi sabiam como levar invenções ao mercado, como tornar a tecnologia acessível e, acima de tudo, como jogar o jogo dos negócios. Esse é um dos motivos por que até hoje 84% da energia mundial vem de combustíveis fósseis. E é por isso também que Tesla morreu sozinho e falido. Voltando à Grande Pirâmide, é possível que ela tenha sofrido um evento catastrófico que a fez parar de funcionar. Em 2001, foram descobertas marcas de queimadura no teto da Grande Galeria. Fissuras foram encontradas nas vigas de granito da Câmara do Rei, que foram atribuídas inicialmente a um terremoto. Porém, com estudos mais aprofundados, descobriu-se que os danos eram semelhantes ao de uma explosão interna. O que causou a explosão na pirâmide não é claro, mas Christopher Dunn acredita que foi algum tipo de cataclismo, talvez um impacto de asteroide, e não um terremoto. No entanto, há um problema com essa teoria.
Os antigos egípcios mantinham registros detalhados de tudo o que acontecia e não há registros desse episódio na época. Será que teria sido um evento milhares de anos antes dos egípcios? Se os egípcios utilizassem eletricidade, certamente haveria documentação ou evidências concretas. Então, se não há evidências do uso de eletricidade no Egito Antigo, quem teria construído essa imensa central de energia? A comunidade acadêmica tradicional acredita que a Grande Pirâmide foi construída em 4500 a.C. pelos egípcios. Mas, e se os egípcios encontraram a pirâmide já construída e inativa? É nessa teoria que entra o escritor e ex-jornalista Graham Hancock, que escreveu 12 livros envolvendo as civilizações antigas. Sua teoria sugere que a Grande Pirâmide se alinha quase perfeitamente com as estrelas do Cinturão de Órion, mas no céu antigo de 13.500 anos atrás. Existem teorias que dizem que todo o complexo de Gizé, incluindo a Esfinge, foram construídas nessa mesma época. Não há nada que explique os sinais de que grandes volumes de água passaram pelo Planalto de Gizé. Como seria possível todo esse volume de água no clima seco de Gizé? Esse evento coincide com o fim da última era glacial, por volta de 9.700 anos antes de Cristo. Estudos recentes sugerem que essa era glacial pode ter terminado de forma abrupta, talvez em um único dia devido a um evento solar maciço. Evidências de vitrificação, ou rochas derretidas transformadas em vidro, foram encontradas em mais de 120 países, sugerindo que relâmpagos extremamente poderosos atingiram o planeta. O derretimento rápido das geleiras teria causado inundações massivas, desgastando estruturas de pedra como a Esfinge e as pirâmides. Esse evento é associado ao reset de uma avançada civilização que existia antes. Seriam esses os Atlantes? Essas pirâmides espalhadas pelo mundo seriam testemunhos das civilizações antigas de captar e canalizar energias extraterrestres? Toda essa história é envolta de mistério e fascínio. Se os Atlantes realmente existiram há milhares de anos atrás, eles podem ter tido tecnologia para gerar energia limpa e ilimitada. No entanto, eles foram destruídos, e as pirâmides teriam sido usadas no futuro pelos egípcios para propósitos cerimoniais ou religiosos. Essa teoria sugere que os conhecimentos de geração de energia foram perdidos com o tempo. O que Tesla tentou realizar com sua torre Wardenclyffe foi interrompido por interesses econômicos e políticos que não queriam ver suas indústrias obsoletas. A tecnologia que poderia trazer energia limpa e barata para todos foi suprimida, clássico padrão que se repete nos dias de hoje. Todas as teorias mencionadas nesse vídeo são controversas. Não existe de fato uma concordância entre a comunidade científica. Mas será que essas pesquisas não continuam sendo suprimidas por interesse político? Explorar essas ideias nos desafia a reconsiderar nossa compreensão da história antiga e das tecnologias perdidas. Mas conforme evidências são descobertas, a verdade pode finalmente vir à tona. Obrigado por assistir até o final. Maiores informações sobre a nossa ordem esotérica e cursos online na descrição. Se inscreva no canal, curta e compartilhe com amigos e familiares para que essa mensagem possa alcançar mais e mais pessoas. Tenha um ótimo dia. Namastê.